Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre poemas. Os nossos objetivos hoje são ler e analisar um trecho do poema Profissão de Fé, do poeta parnasiano Olavo Bilac. Compreender as definições de metáfora. Metáfora, figura de linguagem. Reconhecer o efeito de sentidos decorrentes da escolha de palavras ou expressões que compõem o texto poético. Então, vamos lá? Você já ouviu falar da poesia parnasiana? Você já conhece alguma coisa sobre Olavo Bilac? Olavo Bilac, entre outras coisas, é um poeta que usou muito o rigor métrico, principal característica da poesia parnasiana. Ele foi um poeta muito importante, você sabia disso? Ele tem, dentre outros poemas, o famoso poema Via Láctea. Há alguns poemas seus que são famosos. Vamos conhecer nessa aula agora um destes poemas. Vem comigo, vamos analisar o poema. Apresento para vocês o poema Profissão de Fé, de 1888. Então, da autoria do Victor Hugo, nós temos essa citação em francês. Le poète est ciselé, le ciseleur est poeta. Mais ou menos significando que o poeta é um artesão e um artesão é um poeta. Que a professora colocou algumas imagens do fazer, artesanal. Então, nós temos aqui as ferramentas que o ourives utilizava na época, como, por exemplo, ali o cinzel. Vamos ao poema agora. Não quero Zeus Capitolino Herculibélio trabalhar no mármore divino com o martelo. Que outro, não eu, a pedra corte, para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Mais que esse vulto extraordinário, que a sombra à vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix. Por isso corre, por servir-me sobre o papel. A pena, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem, azul celeste. Torce, aprimora, alteia a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina sem um defeito. E o que larvor do verso acaso, por tão subtil, possa o larvor lembrar-me de um vaso de becerril. E horas sem conto passo, mudo o olhar atento, a trabalhar, longe de tudo, o pensamento, porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma, deusa, a onda vil que se avoluma, de um turvo mar deixa a crescer, e o lodo e a espuma deixa rolar. Agora, estudantes, vamos para a atividade. A partir da sua leitura dos versos em destaque, responda qual a relação possível entre o poeta e o ourives. Observem os versos. Invejo ourives quando escrevo. Imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, volto a seguir.
Então, conseguiram resolver a questão? Bora lá corrigir comigo? Há uma relação, sim, de semelhança entre Ourives e o poeta. Veja, invejo Ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro e alto relevo faz de uma flor. Então, qual seria essa semelhança? O poeta vai exercer uma função de trabalho, tal como Ourives. Os dois estão fazendo algo artesanal. A outra atividade que a gente vai ver agora é o poeta e o Ourives têm em comum. Quais são suas ferramentas? Vamos dar uma lidinha aqui. Invejo Ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele em ouro e alto relevo faz de uma flor. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Já volto conferir contigo. Conseguiram? Tudo prontinho? Bora lá ver a resposta com o prof? O Ourives é o artesão que cria a sua arte, ele entalha o metal. E o poeta, por sua vez, o que o poeta faz? Ele cria a sua poesia. Então, ele faz entalhando a língua, né? Ele usa a caneta para produzir o poema. E o Ourives usa o quê? O cinzel, aquela ferramenta de metal. Vamos conversar um pouquinho agora sobre metaforicidade, prestando atenção em alguns conceitos. O de Aristóteles, né, diz que a metáfora consiste no transportar para uma coisa um nome que pertence a outra coisa. Já o conceito de Borges diz o quê? Que a metáfora também já foi entendida como uma simpatia secreta entre os conceitos. Hernani Terra, famoso gramático, coloca que a metáfora é uma comparação implícita, isto é,
sem o conectivo como, sem a palavrinha como. Então, quando eu digo assim, ela é uma princesa, eu estou usando uma metáfora. Estou comparando a menina com a princesa, no sentido de beleza. Se fosse uma comparação, eu diria, ela é como uma princesa. Eu teria a palavrinha como. Esse quiz é específico para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Qual das opções abaixo possui a metáfora central do texto? Opção A, invejo ourives quando escrevo. Opção B, não quero o Zeus Capitolino. Um minutinho só para você responder, já volto. Retomando a questão do exercício, vamos dar uma olhadinha então? Qual das opções abaixo possui a metáfora central do texto? Ou seja, o texto todo poderia ser resumido em qual dessas duas opções? Em qual delas? Invejo ourives quando escrevo. Porque ele, metaforicamente, compara-se a um artesão. Um exemplo cotidiano de metáfora seria o quê? Esse moço é um gato. Observem aqui, no conceito, né, lá do dicionário certinho, gato é um mamífero, um quadrúpede, felino que mia. No conceito, né, na explicação metafórica, cotidiana, o que seria? Moço, que é sensual, um mamífero, bípede, humano, que fala. O que as duas teriam em comum? Quer dizer, qual seria o significado de interseção? Seria que esse moço é um gato, ou seja, ele é sensual, né? Percebe a ideia da metáfora? Como eu falei há pouco da princesa. Ela é uma princesa. Princesa é sempre bela. Qual é o conceito de aproximação, então? Bela. Então, o bela, né, seria a metáfora para a moça. Atividade. Explique a metáfora presente nos versos a seguir. Vamos reler, então, esses versos atentamente. Quero a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina sem um defeito. O que significa a palavrinha cristalina? Transparente, perfeita. Vou deixar agora para vocês um tempinho para vocês explicarem essa metáfora. Combinado?
Muito bem, conseguiram entender o exercício? Vamos retomar aqui, ó. Metáfora presente nos versos. Qual é o conceito de metáfora? Metáfora é sempre uma comparação subentendida. Quando eu digo, por exemplo, esse garoto é uma fera, tirou 10 na prova. Fera está no sentido do quê? De animal, quadrúpedes? Não. Fera está no sentido de que ele é bom naquilo que faz. Ele tirou 10 na prova. Outro exemplo de metáfora. Ele é o rei, né? Onde chega, abafa. Então, quando eu digo ele é o rei, quer dizer, é uma metáfora de uma pessoa com o sentido de que ele é o soberano, ele manda, ele pode. Eu posso dizer também que aquela aluna é uma pérola, consegue boas notas. Pérola no sentido de preciosidade, ó, estou comparando a moça à pérola. O que as duas têm em comum? A preciosidade. Visto isso, vamos ao nosso poema. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Qual é a metáfora presente nesses versos? Você olhou e percebeu que a estrofe funciona como? Se fosse uma joia a ser lapidada, né? Essa que é a comparação. A estrofe, ou seja, esse texto, como uma joia. A joia que Ourives produz, um brinco, um anel, uma corrente, o que fosse. Então, essa comparação tem que estar muito perfeita. Tem que estar muito como? Sem defeito. Então, fazer poesia é como trabalhar numa oficina. É uma das principais características do parnasianismo. O que significa? Que a perfeição é a tônica aqui. É muito importante que essa estrofe saia sem nenhum errinho, com a melhor palavra, o vocabulário formal erudito, as melhores rimas. Observem aqui, ó. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha a característica parnasiana presente aqui, as rimas, ó. Cristalina, tá rimando com que palavra será? Com oficina. Jeito, com defeito. Perceba que eles têm uma preocupação com a rima certinha dos textos. Se nós voltarmos no poema, aqui, ó, dá para ter bem essa ideia, ó. A professora está voltando aqui para você olhar, ó. Quero a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito. E o que o lavor do verso acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. Ele até usa palavras como esse substantivo próprio, becerril, para rimar com sutil. Como também ele usa vaso com acaso. Então, o tipo de rima aqui usado, ó, ele vai alternando. Cristalina, pula uma, oficina. Jeito, pula uma, defeito. Rima alternada. Acaso, pula uma, vaso. Sutil, pula uma, becerril. Tá observando? No poema inteiro ele faz isso, ó. E horas sem conto passo mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo, o pensamento. Tá vendo aqui a rima? Percebeu qual é? Mudo com tudo, atento com pensamento. Depois da atividade, nós vamos ver então que a gente aprendeu hoje o quê? Um pouquinho sobre o parnasianismo, especificamente o poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, príncipe dos poetas parnasianos. Compreendemos um pouco mais sobre figuras de linguagem, especialmente qual figura? A metáfora. E também vimos como a linguagem metafórica aparece na poesia. Com o quê? Comparações subentendidas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre rima, sobre metáfora, nessa nossa aula de poemas sobre Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Até breve!